Desde que eu comecei essas expedições, não por vontade própria, mas ainda assim era em busca de descobrir desenhos com criadores ruins, um comentário sempre aparecia. E sempre costumava ser algo como: é porque tu não viu o criador de Ren and Stimpy? E se eu não me engano, até mesmo o Corey nos reacts dele volta e meia mencionava esse cara. Então depois de assistir alguns vídeos e ler uma matéria enorme abordando as palhaçadas desse cara, senta aí porque é hora de falar sobre o criador mais criminoso que eu já vi. Eu genuinamente tô começando a ficar sem criatividade pros títulos, porque basicamente é sempre a mesma base das coisas. Ok, primeiro vamos começar por quem é John Quickfalusi, mas também conhecido como John K. E só pra constar, eu vou meio que me referir a ele durante o vídeo todo como John K, porque é muito mais fácil, e também porque é assim que ele é mais conhecido. O cara, assim como uma boa parte dos criadores que eu descobri nessa minha expedição, também tinha um amor enorme por animação, chegando a bater até mesmo em uma linha de obsessão. Mas graças ao seu talento absurdo, porque né, assim, parece que é sempre os caras com mais talento e com as ideias mais fora da curva que acabam se metendo nessas palhaçadas pra não falar outra coisa. Mas também graças aos seus contatos, ele logo iniciou nesse mundo das animações, possibilitando com que ele, em um longo tempo depois, finalmente conseguisse um estúdio próprio. E logo após de ter o seu estúdio independente de animação montado, ele teve algumas das suas ideias brutalmente rejeitadas por vários estúdios, que na palavra do próprio John K, diziam que aquilo era nojento demais e que ele nunca deveria voltar lá. Isso depois de ele ter mostrado a ideia dele. Mas também nas palavras do próprio John K, quando ele apresentou essa ideia para o pessoal da Nickelodeon, eles disseram: "Ei, isso é nojento, mas a gente gosta de coisas assim, então vamos lá." É, meus amigos, essa frase envelheceria estranhamente bem no mundo da Nickelodeon. Mas foi após isso que Ren and Stimpy, na verdade teve algumas negociações, mas o John também deu sorte que algumas das pessoas por trás tinham gostado muito da ideia e do design dos personagens. Então foi assim que Ren and Stimpy conseguiu ter a luz verde para poder ser uma animação. E a ideia desse desenho era o seguinte: a gente assistia uma série de aventuras incomuns de Ren, um chihuahua psicótico, e Stimpson J. Cat, um gatinho pateta que tinha o apelido de Stimpy. A fórmula era basicamente o padrão dos desenhos dos anos 90, um bando de personagens, uma lore básica e umas aventuras aqui e ali, uma atrás da outra, sem nenhum foco em grandes histórias, grandes dramas e grandes desenvolvimentos, como eu disse, o padrão dos anos 90. Mas o engraçado é que esse desenho passava na mesma época que um desenho que o nome original é Rugrats, mas aqui aparentemente ficou traduzido como Anjinhos ou coisa assim, e outro desenho chamado Doug, que na minha cabeça, por algum motivo eu lembro de ele ser chamado Doug Funny, mas enfim. Eu tenho quase certeza que você deve ter visto pelo menos um desses últimos dois desenhos que eu mencionei, mas muito provavelmente nunca tinha ouvido falar ou pelo menos assistido Ren and Stimpy, dependendo, é claro, da idade que você tiver. Porque é aquilo, o YouTube fala que o meu público é de 18 a 24 anos, mas a gente sabe que isso não é 100% preciso. Apesar de que no meu vídeo mais recente que eu comentei isso daí, o pessoal falou que não, eu tenho mais ou menos essa faixa de idade aí. Mas o ponto é que muito dificilmente você deve ter tido algum contato assistindo esse desenho, dependendo do quão velho você seja. E assim, na minha humilde opinião, eu adorava Doug Funny, Pat Maionese e as bizarrices que tinha naquele desenho. Era muito bom, sabe? Já os Anjinhos nunca foi um desenho que me chamou muita atenção. Mas e se eu te dissesse que desses três que eu mencionei, Ren and Stimpy era estranhamente o mais famoso e definitivamente foi o mais influente dentre todos esses três? Esse desenho não só tinha uma qualidade absurda pra época e pra hoje em dia também, com expressões exageradas e uma animação super fluida, que novamente, pra época já era de se assustar, e acredite se quiser, essa animação ainda é mais fluida que muitos desenhos atuais de grandes empresas que a gente tem hoje em dia. E tudo isso era graças ao seu criador, que buscava não só manter a qualidade da série, mas também entregar o que ele acreditava que a série deveria ser, sem ceder à grande empresa por trás financiando a coisa toda. Mas apesar de alguns animadores disserem que, de certa forma, isso ajudou eles a melhorar como artista, essa alta qualidade dessa animação tinha um preço. E esse preço era o fato de que as coisas com o passar do tempo iam ficando insustentáveis, ao ponto de os episódios se atrasarem para se exibir, irritar fãs, investidores e por aí vai. Chegou a um ponto de que um episódio dos Simpsons, eles zoam esse fato de que eles estavam fazendo uma premiação e o ganhador era Ren and Stimpy, mas eles não tinham o clipe feito ainda. Mas além de tudo, eu tenho que dizer que esse desenho era longe de ser seguro para as crianças da época e até mesmo hoje em dia, talvez. Sério, tem muitos clipes por aí que foram banidos, e você encontra no YouTube, na verdade, esses clipes banidos, e você vai ver que o negócio, meu amigo, o negócio era complicado. Mas isso é alguém que viu só alguns clipes aqui e ali, eu não sei se o desenho inteiro é realmente assim, sabe? Comentários e vídeos que eu vi por aí, muita gente falava que, ei, talvez crianças não devessem assistir aquele desenho, talvez um pouco mais velhos. Seria esse um desenho adulto que funcionava para todas as idades?
Né, não tô muito afim de saber direitinho sobre isso não. Mas eu tenho certeza que depois de tudo isso você entende um pouquinho do porquê esse desenho é tão famoso e porque ele foi inspiração para vários criadores famosos, como de Hora de Aventura, Rick e Morty e até mesmo o criador de Bob Esponja, que mesmo após a sua morte, anos após a sua morte, continua com a sua ficha limpa, sendo um dos poucos criadores da Nickelodeon que continuam tendo o nome limpo independente de estar vivo ou não. E acredite, quando a gente fala da Nickelodeon, isso aqui é algo de se admirar, tá? Mas em resumo, a série durou de 1991 a 1996. Pelo menos é o que o IMDb tá falando. E agora que eu já dei um rápido contexto, é melhor ir pra polêmica. Afinal, os usuários básicos do Teco Teco já devem estar com o cérebro pifando, tentando manter a atenção nesse vídeo aqui, tendo que aguentar tanto contexto sobre a obra e quem foi o seu criador. Mas eu só preciso esclarecer uma coisa antes. Os eventos que a partir de agora eu vou te fazer ouvir aconteceram antes dos anos 2000. E acredite, pelo menos uma grande parte deles. E acredite, de 1999 pra trás, as coisas funcionavam de uma maneira bem diferente que agora. Mas não é porque antes as pessoas mais velhas se envolverem com gente muito mais nova não eram tão repudiadas quanto é hoje em dia, que significa que isso tá tudo bem. As informações desse vídeo são uma mistura de várias fontes, tá? Sendo elas as informações sobre a série e quem era o seu criador, vinda do vídeo do Saber Spark. Mas as informações que eu vou comentar vieram da matéria feita sobre o caso que envolve o John K. E ela foi feita pelos BuzzFeed. E além de envolver o John K, envolvem duas mulheres, sendo elas a Robin Bird e a Katie Rice. Porém, eu descobri a matéria através desse vídeo aqui, então eu vou deixar os créditos aqui já logo no começo e também no comentário fixado do vídeo. Mas assim, a matéria começa com o seguinte relato da Robin Bird, que aos seus 14 anos estava feliz por ter recebido uma carta em resposta ao vídeo que ela enviou para o estúdio que fazia um dos desenhos mais populares da Nickelodeon naquela época, Ren and Stimpy. Já que no vídeo ela falava sobre a sua paixão por animação e o quanto ela queria trabalhar com isso futuramente. E considerando que esse era o conteúdo do vídeo que ela tinha mandado para o estúdio, o que ela esperava dessa resposta era uma possível chance de tornar esse sonho realidade. Até porque em pouco tempo a garota começou a receber caixas de brinquedos e materiais de artes enviadas pelo John K, que na época estava nos seus 39 anos. Ele até mesmo visitou a garota no parque de trailers onde ela vivia na época. E talvez você já tenha visto isso em alguns filmes, personagens que moram em trailers, mas antigamente, eu acho que até hoje em dia é bem comum pessoas morarem nesses trailers. Normalmente ou pessoas que realmente foram atrás de viver assim, ou pessoas que não têm uma condição financeira tão boa. Pelo menos foi o que meus 5 minutos de pesquisa me rendeu de resposta. Logo após isso, ele levou ela para conhecer os estúdios dele em Los Angeles, com a desculpa de que ele queria conversar com ela sobre o futuro da garota. Porém, a Robin conta que nessa mesma viagem foi quando ela tocou ela pela primeira vez através do pijama que ela estava usando. E só pra constar, ela tinha 16 anos na época. Logo após isso, no verão de 1977, ele levou ela de volta a Los Angeles, onde ele colocou ela em um estágio no seu estúdio de animação, onde ele morou com ela, não apenas sendo a sua estagiária, mas também amiga e namorada. Sim, namorada. E na época, ela tinha só 16 anos ainda quando isso tudo aconteceu. Mas aos 17, ela se mudou permanentemente pra morar com ele. Na época, ela dizia a si mesma que ele estava ajudando ela com a sua carreira de animação. Mas no final das contas, após perceber tudo e provavelmente ter amadurecido um pouco mais, ela acabou saindo do mundo da animação como uma forma também de sair de perto desse cara. E assim, até então, essas alegações nunca tinham se tornado públicas. Porém, dentro do estúdio, essa relação que esse cara tinha sempre foi considerada como um segredo aberto para todo mundo ali, já que eles sabiam de tudo. Muitas pessoas só simplesmente não viam problema nisso, outras deixavam de lado e com certeza tinha pessoas que também achavam o cara o máximo por estar com uma garota mais nova do que ele, no caso muito mais nova do que ele. Ao ponto de que o relacionamento do cara aparentemente foi rapidamente referenciado no livro de criação do seu desenho, mas eu não procurei esse livro, então não posso dar certeza sobre essa informação. Mas como estava na matéria de um site importante em uma época em que as pessoas levavam um pouquinho mais a sério essas coisas e não tinha, sabe, o famoso ChatGPT para facilitar muita coisa, é bem provável que essa informação seja verídica. Parece verídico, mas não era só isso. Existem também relatos de pessoas que trabalhavam no Warner Bros, pessoas realmente grandes e que consequentemente também trabalhavam ao lado do John K, que dizia que ele tinha o costume de assediar artistas femininas, sendo muitas delas adolescentes, e que isso era de conhecimento da indústria, que essa situação sempre esteve lá. Além de que o cara já tinha deixado claro na própria arte dele a fixação que ele tinha por garotas mais novas.
Mas apesar de tudo, o cara, ou seja, o Jon K, ainda é considerado uma lenda do mundo da animação. E eu não tô nem zoando. Mesmo hoje em dia, depois de tudo isso, ele ainda é considerado uma lenda por muita gente. E assim, se você for do time que consegue separar a obra do artista, é inegável o fato de que esse cara levou desenhos animados pra TV ao limite na sua época, criando animação que conseguia fazer o que principalmente hoje em dia muitos criadores desejam, que é manter a integridade da sua obra o mais longe possível das grandes empresas gananciosas, conseguindo dar vida à sua ideia o mais fiel possível à ideia inicial dela, além de conseguir um desenho que mantenha uma qualidade técnica alta, tanto para antigamente, mas que, como eu já falei antes, bate de frente com muitas animações que são lançadas hoje em dia. E tudo isso faz com que muita gente admire esse cara e o respeite. E honestamente, não é de se assustar que tenha muita gente que talvez nem saiba dessa história, mas ainda assim, muita gente não vai saber porque não quer, né? Hoje em dia a internet não tem como você não saber de tudo que você queira, ou uma boa parte. E é tanto que, após o seu desenho ter sido cancelado, ele foi um dos primeiros caras a defender a animação feita para a internet, o que é uma frase irônica, porque hoje em dia a animação indie tá ficando cada vez mais popular. Tipo, cada mês eu sempre vejo um novo episódio piloto de alguma coisa sendo lançada. E não só isso, hoje em dia grandes empresas estão correndo atrás ao máximo que eles podem de animações indie. Mas além de tudo isso, o cara também conseguiu um apoio imenso no seu Kickstarter para sua animação, que foi exibida em lugares de grande nome, tá? Além de ter feito, muito tempo depois de toda essa polêmica, trabalhos para Miley Cyrus, sim, a famosa Hannah Montana, e ter feito uma animação de crédito para os Simpsons recentemente, e com recentemente eu digo 2019. Não é tanto tempo assim, vai, 2019 não faz tanto tempo, foi só tipo o quê? 6 anos? Né, faz um pouquinho. E assim, sendo que boa parte da polêmica aconteceu nos anos 90, volta naquilo, se tu separa a obra do criador ou não, no fim do dia o que o cara fez não mudou, não apagou e também não pode ser revertido. Ou seja, o fato dele ter feito grandes coisas no mundo da animação não deveria ser o bastante para apagar ou ignorar os atos graves como esse. Ninguém é perfeito, todo mundo comete erro grave no dia a dia, isso é óbvio. Eu mesmo me culpo toda vez que eu fico gastando meu tempo com coisa que não vale a pena, em vez de estar assistindo, sei lá, Frieren, Violet Evergarden, Gentle Child ou escutando Epic the Musical. Mas assim, isso são erros bobos que a gente comete no dia a dia. Já os desse cara não são erros, são crimes. E sim, crimes no plural, pois a Robin Bird não foi a única pessoa a passar por essa situação. Um tempo depois dela ter saído dessa situação e se sentir um pouco sozinha, ela se lembrou que não foi a única que estava naquela situação. Uma garota chamada Katie Rice foi apresentada a ela pelo próprio Jon. Já a Rice diz que, mesmo eles nunca tendo relações físicas, ele começou a dar em cima dela quando ela ainda era de menor, mandando cartas de flashes e, se eu não traduzir errado, o cara brincava com um amiguinho debaixo dele enquanto estava em ligações com ela. Eu acho que eu nem preciso descrever mais isso, né? Você sabe muito bem o que eu quero dizer. E apesar de tudo isso, quando ela fez 18 anos, o Jon K ofereceu para ela um trabalho onde ela contou que era sempre assediada por ele. Caso você se pergunte por que ela não denunciou esses assédios, pela mesma razão que eu disse no caso do criador mais nojento da Nickelodeon, que honestamente eu tô começando a contestar se ele é realmente o mais nojento ali. O Jon K já era alguém com muito poder na época. A ideia de que nada seria resolvido ou que ela poderia ter a sua carreira destruída enquanto ele sairia impune não era apenas uma ideia, mas uma realidade gigantesca. Mesmo hoje em dia, no momento que eu te falo isso, ou que você tá vendo nesse vídeo, uma mulher pode estar sendo assediada no trabalho, ao mesmo tempo que ela pode acabar não tendo poder para mudar isso. E se as coisas são assim hoje em dia, com várias formas de denúncia e um alcance muito maior e com chances maiores de apoio das pessoas e até mesmo de outras mulheres que passaram pela mesma situação que alguém em específico esteja passando ou passou ou passa, enfim, você entendeu o meu ponto? Imagina o quão difícil isso era antigamente. Caso você se pergunte por que ele não pode ser acusado por esses crimes agora, afinal das contas as garotas são maiores de idade, a própria Kate diz que tem muitos e-mails e cartas guardadas além de anotações de seus diários e bom, adivinha só, nessa matéria também tem várias imagens do Jon K interagindo com essas garotas e também existe um vídeo que já é quando a Kate era maior de idade. Ainda assim existem provas de que sim, eles interagiram. Fica aquela questão, por que elas só não denunciam? Bom, elas fizeram isso. A própria Robin Bird falou que ao procurar ajuda policial, ela recebeu a notícia de que o acontecimento era muito antigo para ser investigado. Se eu não me engano, existe uma lei que quando se passam 10 anos após um crime, ele acaba sendo prescrito, ou seja, não adianta mais, sabe? Não vai acontecer nada com a pessoa em si. Bom, pelo menos foi isso que os meus 5 minutos de pesquisa resolveram me dar de informação, né? É aquilo, como diria o síndrome, comédia, 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 comédia. Ok, a Kate, diferente da Robin, acabou aparecendo em alguns vídeos ao lado do Jon. Porém, esses vídeos eram na época em que ela já trabalhava pra ele e era maior de idade. E como ela mesma disse, apesar dele nunca ter encostado fisicamente nela quando ela era menor de idade, antes da Kate entrar no estúdio pra poder trabalhar com o cara, não significa que ele não tentou fazer várias merdas, já que na matéria ela relata que
Ela várias vezes escreveu no diário dela sobre achar que um cara de 40 anos estava dando em cima dela, mas ao mesmo tempo ela não conseguia ver ele como um cara que era pervertido, ela só achava que ele estava tentando ajudar ela. Entre vários outros relatos, como conversas estranhas proporcionadas por causa dele, e momentos onde ele já chegou a pedir ela para falar coisas que ele não deveria pedir para alguém menor de idade falar. E é bizarro pensar que tudo isso começou com a Kate querendo trabalhar na indústria de animação, mas tendo a sua família deixando claro o quão impossível isso seria. E assim, pode parecer meio que estranho, porque, né, a animação hoje em dia cada vez é mais popular, mas acredite, trabalhar com animação é algo realmente difícil, principalmente hoje em dia, que não é lá uma das maiores indústrias, por mais que pareça, e antigamente era 1000 vezes mais difícil. É aquilo, trabalhar com arte é extremamente complicado, não importa se você é brasileiro ou não, mas se você é brasileiro vai ser mais difícil ainda. Enfim, ela meio que tinha essa noção, e no final das contas parecia que a luz da esperança que veio na vida dela era o Jon K, que nessa época já tinha um grande nome na indústria, que mesmo eventualmente ela também tendo se livrado das garras desse cara, não muda o fato de que até esse momento chegar, ela passou por um pesadelo gigante. E eu sei o que você deve estar se perguntando nesse momento, eu acredito que esteja, mas onde diabos estavam os pais dessas crianças nessa época? Como é que o cara simplesmente viajava pra ver a garota e levava ela pra outros lugares sem que os pais soubessem? Ou sem, tipo, o que eles faziam, sabe? Bom, dos vários comentários em que eu vi sobre pessoas que tinham essa idade, alguns diziam que os pais estariam trabalhando, outros simplesmente falavam que não, que os pais eram extremamente protetores e coisas do tipo, mas o que eu acredito que tenha acontecido é meio que simples e um pouco triste de se pensar, na verdade. E olhando isso, deve ser provavelmente a única opção. Os pais simplesmente meio que vendiam, por assim dizer, entre muitas aspas, as filhas pra esse cara. O que eu quero dizer com isso? Eu já falei várias vezes sobre como esse cara era extremamente importante e popular na época. Se a popularidade dele reside até hoje, cara, na época o cara era simplesmente gigante. Em nível de comparação, ele provavelmente tinha o mesmo nível de popularidade que o criador de Gravity Falls tinha no seu auge. A diferença é que o criador de Gravity Falls é um cara da hora, Jon K não é não. Então provavelmente essas famílias viam na próprias filhas a oportunidade pra, sei lá, elas terem uma chance de ter uma carreira grande ou terem uma chance de ter algum dinheiro em troca. É as únicas razões que eu consigo pensar, sabe? Mas eu acho que é isso, eu finalizei essa jornada procurando por criadores ruins. E eu digo finalizei porque esse é genuinamente o último vídeo que eu vou fazer sobre isso, porque eu sei que tem muitos outros criadores. Recentemente eu descobri que aparentemente até o criador de Clarence o Otimista tem alguma ficha aí, uma culpa no cartório. Mas eu tô meio enjoado de fazer vídeo sobre esses caras aí. Mas é isso, uma coisa que eu não enjoo de... Eu ia dizer que eu não enjoo de fazer vídeo de Frieren, mas até hoje eu não fiz nenhum. Então eu só digo que eu não enjoo de assistir Frieren. Assista Frieren. Bye.